Outras autoridades têm atribuição para presidir a lavratura do auto, né? Para que outra autoridade presida, é necessário que haja pertinência temática e que o crime seja praticado contra ela ou na presença dela. Acontece muito em audiência, desde que no exercício de suas funções. Acontece muito em audiência. Às vezes o testemunho emitiu em audiência ali, o juiz ele pede para que a testemunha se retrate, né? Porque se ela se retrata até o interrogatório ali pode ocorrer o perdão judicial, e a testemunha não se retrata insistindo na mentira, e aí se configura ali o crime de falso testemunho. O juiz pode ser a autoridade responsável por lavrar o flagrante, né? Mas na prática ele não faz não, ele abre vistas ao MP, ou então oficia ali a Polícia Militar para conduzir o sujeito à delegacia e ser autuado na delegacia, tranquilo? Ou então pede apoio da Polícia Judiciária para que vá até o local e faça a captura e a condução daquele sujeito para ser autuado em flagrante, tranquilo? Mas é possível que a própria autoridade judicial faça esse flagrante delito, tranquilo? Aqui, ó, as autoridades poderão presidir o auto de prisão do auto flagrancial, desde que exista pertinência temática. Vale dizer, é necessário que o direito seja praticado contra a autoridade ou na presença durante o desempenho funcional. Tranquilo? Também pode ocorrer tanto no âmbito do Ministério Público, nos PICs, né? Alguém tomando depoimento ali no âmbito do PIC, quanto no âmbito das CPIs também. Nas CPIs, como existe a Polícia Legislativa, acontece de uma testemunha no âmbito de uma CPI, ela mentia ali. Então, ela mentindo está em flagrante delito e o próprio corpo da Polícia Legislativa, com aquela infração cometida ali no âmbito da CPI, no âmbito da Assembleia Legislativa ou do Congresso, essa Polícia Legislativa vai lavrar o flagrante, tranquilo? Tem crítica, né? O professor aqui critica, esse professor aqui, Hélio Mocinho, critica dizendo que o Ministério Público não teria atribuição, né? Porque ele não tem atribuição primária para lavrar auto de prisão flagrante, fazendo a interpretação restritiva do artigo 307 do CPP. Beleza? Aí a oitiva do condutor. As declarações serão reduzidas a termo, será acolhida a assinatura e a recibo de entrega do preso, né? Cabe ao delegado emitir o recibo atestando que o preso lhe foi entregue e em que condições. Mesmo sem previsão legal, nada impede que o preso seja submetido ao exame de corpo de delito. Se não existir nenhuma oitiva da testemunha, né? Eu já falei aqui, ó, de testemunha fedatária e testemunha instrumentais, né? Se não existir testemunha, no mínimo duas, pode ser feita aí essa declaração de duas testemunhas que viu o preso sendo entregue à autoridade, tranquilo? É justamente o que eu já expliquei aqui. A oitiva do conduzido, ó. A oitiva do conduzido, que é justamente o imputado, precisará ouvir as declarações que ele presta serão reduzidas a termo e serão colhidas sua assinatura. Nesse momento do interrogatório, né, tido todas aquelas garantias que a gente já conversou sobre os avisos de Miranda, direito de permanecer em silêncio, assistência de advogado, comunicação à família e tudo mais. Beleza? A gente está caminhando para o final, pessoal. Se tiver alguma pergunta aí, já vai adiantando, porque a gente está caminhando para o final aqui. Eu vou encerrar sem fazer as questões, porque a gente vai fazer as questões lá no próximo encontro com uma forma de revisão, tranquilo? E aí, Gustavo, tá bem até aí? Mais alguém aí tem alguma coisa para falar? Vamos embora. Depois disso, ainda vou ver mais aulinha fazendo as questões, que é muito assunto para você desenvolver, sabe? E fixar. Pronto, ó. Para Guilherme Nutti, o caso negativo, o capturado será liberado. Ou seja, significa que o delegado estará relaxando o flagrante. Se o delegado entender que no caso concreto não tem situação de flagrante, o delegado deve relaxar essa prisão. Tranquilo? Pode instaurar inquérito por portaria. Nada impede que o delegado instaure lá do boletim de ocorrência e instaure inquérito. Se ele perceber que não tem situação de flagrante,
mas que subsiste uma situação criminosa. Tranquilo? Para Fernando Capês, na verdade, o delegado estaria exercendo um juízo negativo de admissibilidade do flagrante, e só estaria concretizando após a lavratura do auto, recolhendo-se a cadeia. Ou seja, para Fernando Capês, esse requisito de admissibilidade do flagrante, ou seja, o delegado se deparando com uma situação que não é flagrancial, o flagrante ele só estaria fundamentado com um recolhimento ao cárcere. Como esse recolhimento do cárcere não vai ser possível, devido não estar presente as questões, aqueles requisitos da prisão em flagrante, Fernando Capês disse que não seria propriamente um relaxamento de prisão. Tranquilo? Aí, por fim, a assinatura. Se o agente não puder ou não saber ou não querer assinar, esta omissão é suprida pela utilização de duas testemunhas, que eu já falei aqui, as instrumentais ou instrumentais. E o desfecho, o delegado de polícia, cabe ao delegado, diante dos termos de declaração, identificar se o crime ocorreu, se o capturado é o responsável, se a captura aconteceu dentro da lei, pois o caso positivo determinará o flagrante. Nesse momento, o delegado ouviu o condutor, ouviu as testemunhas, ouviu o investigado, entendeu que ali é situação de flagrante delito, ele vai fazer um despacho dizendo que, e capturando o crime ali, usando suas convicções técnico-jurídicas, né, tipificando a conduta e dizendo, e determinando ali as diligências que se deve ser feita, tranquilo? No despacho da autoridade. E aí, em 24 horas, fazer as comunicações devidas, né? Comunicar Código de Processo observação, o Código de Processo Penal não provisionou a oitiva da vítima na lavratura do auto de prisão em flagrante. Em que pese a omissão da lei, recomenda-se a oitiva da vítima antes das testemunhas. Na prática, o pessoal, a oitiva da vítima é a última. Ou seja, você... a última antes do autuado, né? Vocês ouve os condutores, ouve as testemunhas, ouve a vítima e depois ouve o imputado, tranquilo? Em 24 horas contadas da prisão, da captura, o delegado possui as seguintes obrigações: remeter auto ao juiz, que nos faz concluir que o auto será lavrado em 24 horas, né? Neste momento, e por força da lei número 12.043, a prisão também será comunicada ao membro do Ministério Público. Ari, uma observação. Congela aí nessa tela. Então, primeiramente, o delegado vai ouvir quem? Vai ouvir o condutor da viatura, né? Até para liberar e continuar os procedimentos. Via de regra, é o condutor mais outro policial. Caso não seja, vai ser qualquer pessoa que pode ter visto, certo? No mínimo 2. Fechado? Beleza. E sempre, em último, vai ouvir a vítima, não é isso? Isso. Então, vai ser duas testemunhas e, por último, a vítima. Só que nesse texto, eu não sei se eu lendo cansado, né? O nosso Código de Processo Penal não provisionou a oitiva da vítima na lavratura do auto de prisão em flagrante. Isso. Em que pese a omissão da lei, recomenda a oitiva da vítima antes das testemunhas. Mas não seria depois, não? Depois das testemunhas. É o que a gente... Tá vendo que tem tipo antes, na palavra antes não seria depois, né? Mas assim, a doutrina fala que deve ouvir-se depois, antes das testemunhas. A praxe, a gente escuta depois das testemunhas. Até porque assim, a pessoa que é mais desprivilegiada é a vítima, então ela deve ouvir antes até para balizar o que ela vai dizer, né? O contraditório. Eu sei que ainda é diferido, é mitigado, porque não é processo, é questão administrativa, mas eu achei estranho, por isso que eu indaguei. Essa observação é a doutrina ou tem no código? Não tem no código. Tanto que nem o código nem sequer trouxe a previsão da ouvida da vítima, né? Mas assim, a praxe é sempre depois, né? Apesar de ter essa observação. Sempre depois da testemunha. Condutor, testemunha, vítima e imputado. Entendeu? Veja que, apesar de você, como tu falou, né? Não tem contraditório para defesa, mas veja como é mais
como é mais garantista, né? Ouvir o imputado por último, né? Porque você dá a chance dele ver o que todo mundo está dizendo contra ele e ele contraditar aquilo que foi dito. Porque se eu boto a oitiva do imputado primeiro, né, eu maculo todo o sistema, apesar de não ter ampla defesa nem contraditório, porque ele precisa atacar aquilo que é dito em seu desfavor, não é isso? Isso, eu pensei dessa forma. Apesar de não ter ampla defesa nem contraditório, a gente está lidando com direitos fundamentais da vítima, a gente tem que garantir o mínimo de garantia a ele, né? Então, ó, remeter o auto ao juiz, o que não concluir que o auto será lavrado em 24 horas. Neste mesmo prazo, e por força da Lei 12.403 de 2011, a prisão também será comunicada ao membro do Ministério Público. Então, ó, vamos ver agora, bem rapidão aqui, os flagrantes nas várias espécies de crimes, né? Então, nos crimes permanentes, o crime cuja ação se prolonga ao tempo, durante todo o período em que o agente continua dominando o fato, tendo o poder de cessar o ilícito. Ou seja, aquele crime que se protrai no tempo. Qualquer exemplo ali. O exemplo clássico que a doutrina traz é o delito de extorsão. Beleza? Crime permanente. Enquanto não cessar a permanência, a pessoa pode ser presa em flagrante. Guari, desculpa interromper. Foi exatamente essa. A questão da tentativa cabe ou não no crime de extorsão? E por quê? Caiu não, foi no depende. Cabe, porque ó, você vai ter aqueles casos que não cabem e aquele método mnemônico, casos que não cabem. Ser chupão, né? Ser chupão. Os crimes que não cabem, aí que pese ser um crime formal, né? Porque é um crime formal, ele vai se consumar independente do resultado naturalístico, né? Ainda que não ocorra a entrega, né, da vantagem devida, né? Ainda que não ocorra a entrega da vantagem, o crime já se consumou pelo simples fato de ele exigir, né, a vantagem devida, né? Aí eu botei exatamente nisso, sabe? Porque a extorsão não é formal, né? Basta você falar, né? Induzir, forçar a pessoa. Enfim, aí eu botei que não cabe, sabe? Eu não entendi por quê. Como é que cabe tentativa? Basta você, assim que configurar o crime, não precisa do intercrimes, entendeu? Aí, se você for perceber que no caso concreto, possa ser que antes da vítima ter acesso à exigência, possa ser que um terceiro intervenha no curso causal da consumação do crime e evite que o crime se consuma. Porque, ó, a vítima, quando a vítima tomar conhecimento da exigência, que o crime se consumou, entendeu? Uhum. A não ser que seja, tipo, sei lá, tem 2 policiais, né? Vão exigir da vítima extorquir para, senão vai ameaçar de prender, por exemplo. Aí a gente cai na concussão, viu? Cuidado nesse seu exemplo aí. Então, é verdade. Difícil eu pensar. Só se ver, tipo, uma mensagem escrita que vai extorquir alguém, ou um WhatsApp, um telefone. Eu só vejo, você falou, não tinha nem pensado nisso. Tentativa eu acho só nesse caso, porque via de regra você já exige, né? Porque assim, quando ele exigiu, né, o crime vai se consumar quando a vítima tomar o conhecimento daquela violência ou grave ameaça, não é isso? Uhum. Então, quando ela tomar o conhecimento da violência ou grave ameaça, pela exigência, aí o crime se consumou. Por que se consumou? Porque é um crime formal. Independente dela pagar, deles ter acesso à vantagem devida ou não, o crime está consumado. Mas vamos supor que ele cometeu o delito, cometeu a exigência, a grave ameaça, né? A grave ameaça. E antes da vítima tomar conhecimento, um terceiro intervém no curso causal e impede que a vítima tome conhecimento dessa grave ameaça. E aí a gente tem um delito cometido na modalidade tentada. Tá ligado? Que ele entrou em autos executórios, mas não se consumou por vontade alheia à sua vontade. Por circunstância alheia à sua vontade. Entendi. Então, enquanto não cessa a permanência, a pessoa pode ser presa em flagrante. Nas infrações permanentes, entende-se que o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.
Acho que aqui tem a súmula 711, a súmula 711 do STF, que vai dizer que, ainda que sobrevenha uma lei penal mais gravosa durante o crime continuado ou a permanência aqui, vai se aplicar a lei mais gravosa. Lembra dessa súmula, Gustavo? Sim. Porque aí vai tipo a construção, né? Vai ficar só o mais grave. Absolve os demais. Porque vamos supor que ele cometa uma extorsão. Aqui tem a vigência da lei A, que é uma lei mais benéfica. E, nesse ponto aqui, surgiu uma lei B, que é uma lei mais gravosa. Então, o que é que acontece? Ele cometeu o sequestro, né? O crime permanente aqui, uma extorsão mediante sequestro, e o crime foi se consumando aqui, ó. Deu para entender? Não Então, entendi. quando chegou aqui, ó, veio essa lei mais grave. Aí E vai a se vítima ainda aplicar estava em a mais cativeiro. grave. Vou aplicar a mais grave, justamente porque é crime permanente. Permanente ou continuado. É Vou a única continuar. exceção. Caiu Isso. uma questão dessa também, Ari. Eu lembrei de vocês no DEPEN, que dizia que era com base no princípio da legalidade, só que era falso, né? Com base no princípio da consunção. E justamente nesse caso específico, devido à súmula, se concretizou no tempo B. Por mais que eles tenham cometido o crime, iniciado os atos executórios na vigência de uma lei mais benéfica, e essa lei mais benéfica, né, teoricamente, ela seria ultrativa, né, porque ele cometeu o crime na vigência dela. Aí, essa súmula, ela excepciona esse caso aqui, aplicando a lei mais grave, porque aqui, ó, o crime aqui ainda estava se perpetuando no tempo, entendeu? Ou seja, Uhum. a conduta criminosa aqui ainda É a estava... única exceção, né, que mitiga a questão da É, retroatividade em crime exato. continuado e permanente. Isso. Então, ó, nos crimes habituais também, ó, aqui nos crimes habituais, ó, o delito que exige a reiteração de determinada conduta, por exemplo, manter casa de prostituição, o exercício ilegal da medicina, esses aqui são delitos habituais. Ó. Esses crimes habituais, pô, eles são altamente controvertidos na doutrina, porque, ó, por exemplo, esse crime de exercer ilegalmente a conduta, ilegalmente a medicina. Exercer ainda que a título gratuito a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal. Aqui, a doutrina majoritária, né, a doutrina majoritária, ela entende que não cabe flagrante delito nesse crime. Por que não cabe? Porque para constituir o crime eu preciso de várias condutas. Entendeu? Eu preciso exercer a medicina não de forma isolada. Eu preciso que eu exercer a medicina, o próprio verbo vai dizer que eu exercer. Exercer, eu preciso de uma continuidade daquelas condutas. Então, tem uma doutrina minoritária que diz que é possível o flagrante delito nesses crimes. Mas, para ser possível, e salvo engano, não sei se eu botei no slide mais na frente, para ser possível, eu teria que ter a verossimilhança, ter a certeza de que o agente já vem praticando aqueles atos há muito tempo. Tranquilo? E aí fica muito difícil, no caso concreto, você conseguir trazer ali esses elementos para autuar o agente em flagrante. Tranquilo? Eu coloquei aqui, ó, a posição de Renato Brasileiro, que é minoritária, e Mirabete. E diz o contrário, em sentido contrário. Há quem entenda que, dependendo do caso, pode ser possível a atuação de prisão em flagrante. Eu lembro que a gente já pegou aqui na praxe policial esses casos e os delegados eles preferem não atuar em flagrante justamente por conta dessa corrente aqui majoritária, dizer que não seria possível essa atuação em crime habitual, justamente, ó, pois um ato isolado não seria possível comprovar a reiteração da conduta. Ô, Ari, aí nesse caso, seria inserido em o quê? Porque não cabe tentativa, né? Porque é habitual. É. Aí, ou seja, ele não ia praticar crime algum? Não, ele praticou o crime, mas aí vai ser instaurado por portaria, né? Ele vai responder, ele vai se iniciar a persecução penal, só não vai ser autuado em flagrante, entendeu?
Ele Porque, vai responder assim, pelo para ser crime. habitual e para responder pelo crime, tinha que ter o conhecimento prévio de reiterado, né? Prático.